Bom dia, meus amores. Aqui é a tia Fabiane e hoje nós vamos começar mais uma aulinha. Espero que vocês estejam descansados, animados e preparados para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa primeira aula é de matemática. Hoje nós iremos estudar sequência numérica. Alguém sabe falar para a tia Fabiane o que é uma sequência? O que será uma sequência? Sequência é uma coisa que possui uma ordem, né? Você não pode fazê-la de qualquer jeito. Por exemplo, sequência do dia. Você acorda, levanta, lava o rosto, escova os dentes, toma café, veste o uniforme e vem para a aula, não é assim? Essa é a sua sequência de rotina quando você acorda, né? Você não tem como escovar os dentes sem antes acordar, tem? Você pode até assistir a aula sem escovar os dentes, mas para escovar os dentes você tem que acordar. Então você não pode mudar a sequência. Então isso é uma sequência. Agora, sequência numérica é a mesma coisa, só que com números. Significa que os números possuem uma ordem. Você não pode alterar a ordem daquela sequência. Então vamos conhecer agora alguns tipos de sequência? Então, olha só. Observe a sequência abaixo e veja o número que está faltando e complete. Aqui embaixo já fala, ó, essa sequência é de 1 em 1. Significa que o nosso número vai estar andando de um numeral de 1 em 1. Então, olha só, o primeiro número daqui da sequência é quem? O 1. Na hora que eu aumentar mais 1, vai vir qual número? Quem fala aí? O 2, depois o 3, depois o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viu que todos os números estão aumentando de 1 em 1. Depois do 15, o 16, depois o 16, o 17, depois o 18, depois o 19, depois o 20. Se tivesse outra linha e fosse para continuar, qual seria o próximo número depois do 20? Se está andando de 1 em 1? 21. Não é isso? Entenderam como é que funciona a sequência? Então vamos conhecer outras? Olha só. Essa sequência aqui, ela anda de 2 em 2. O número já não vai andar mais de 1 em 1, ele vai andar de 2 em 2. Ele vai pular de 2 em 2. Né? Então, eu tenho 2, depois eu tenho 4, depois eu tenho o 6, não é isso? Por quê? Porque o meu número está andando de 2 em 2. Depois do 6, 7, 8. Depois, 9, 10. Então, o próximo número depois do 8 é o 10. Depois, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, viram aí? Os nossos números andaram de 2 em 2. Eu poderia escrever de 1 em 1? Não, porque aqui fala que a minha sequência é de 2 em 2. Então, eu tenho que obedecer esse comando aqui, ó. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que fazer o que o comando está me falando. E ele falou para eu andar de 2 em 2. E essa aqui, ó, meu primeiro número é 5 e o meu segundo número é 10. Meu Deus, de que sequência será que é essa? Vamos descobrir? Ó, eu tenho 5. Para eu chegar no 10, 6, 7, 8, 9, 10. Eu andei quantos números? 5. Então, significa que a minha sequência, ela é de quanto? De 5 em 5. Muito bem. Parabéns, quem falou? 5. Então, depois do 10, com mais 5, vai vir qual número? 15. Depois, 20, 25, 30, com mais 5, 35, com mais 5, 40, com mais 5, 45, com mais 5, 50. Por que a tia Fabiana está falando com mais 5? Porque a minha sequência está andando de 5 em 5. Ou seja, eu estou somando
5 ao número anterior, né? Então, olha só, eu tinha 20, somei 5 ao 20, eu tive o 25. Peguei 25, somei mais 5, eu tenho o 30. Entenderam? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, não esqueçam, tá? Mandem mensagem, mandem áudio, que a tia Fabiane está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos conhecer mais outra sequência? E essa aqui, olha só. Essa aqui não tem nada, ó, e nem tem um número aqui depois. Ela é o 10, depois o 30, depois o 40, depois o 60. A gente sabe que os números terminados assim, ó, com duas casas e o zero, são as dezenas, né? Uma dezena, três dezenas, quatro dezenas. Quatro dezenas significa que eu tenho o 10 quantas vezes? Quatro vezes, ó. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, eu sei que, ó, entre o 1 e o 3, que número que está entre o 1 e o 3? Número 2. Só que eu estou falando de dezena, então eu tenho duas dezenas. Então, duas dezenas é o número 20. Depois do 20 é o 30, o 40. Depois de quatro dezenas, eu tenho quantas dezenas? 5. 5 dezenas é o 50. Depois eu tenho seis dezenas, que é o 60. Depois do 6, eu tenho quantas dezenas? 7. 7 dezenas é o 70. Depois do 70, 80, 90. Aí eu já vou sair das dezenas. Ó, vai aparecer três números. Eu vou para o 100. Quem sabe me falar o que é isso aqui? Dois números é uma dezena. E três números? Ó, primeiro desafio aí da aula de matemática. Manda para a tia Fabiane. Três números é uma? Estou aguardando a resposta de vocês. Aqui embaixo, ó, eu tenho o 100, né? Aqui eu tenho o 300. Então, ó, eu tenho 100. 100 é uma centena. Aqui eu tenho 300. O número inicial é o 3. Significa que eu tenho três centenas. Então, eu falo 300. Aqui eu tenho quatro centenas. Eu tenho 400. Então, é o mesmo princípio lá do de cima. Entre o 1 e o 3, que número que tem? O número 2. Só que não é centena, eu tenho duas centenas. Então, eu tenho 200. Depois eu tenho 300, 400. Depois do 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ixi, agora? Depois do 900, quando eu colocar 900 com mais 100, eu vou ter o 1000. Segundo desafio, 1000. Como que chama essa unidade? 1000. Quem sabe? Manda aí para a tia Fabiane. Então, eu quero saber o 100 a tia já deu spoiler, né? Já falou. O 100, como que chama? E o 1000, como que chama? Duas unidades eu chamo dezena. Três unidades, como que eu chamo? E quatro unidades, como que eu chamo? Então, mandem aí para mim, tá? Como que chama três unidades e como que chama quatro unidades. Estou aguardando o áudio de vocês. Agora, lá no nosso roteiro, tem essa atividade aqui, ó. Então, complete os números que faltem na sequência. Então, vocês vão fazer copiar isso aqui no caderno de matemática, fazer o cabeçalho bonitinho, colocar na escola, a data de hoje, o nome da professora, o seu nome, e vai copiar isso aqui, vai responder, ó. 2, 4, 12. Essa aqui tá fácil de descobrir, né? Eu tô no 4, passei pro 8, ó, 4. 5, 6, 7, 8. Então, meu número tá andando de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, aqui, ó, você vai fazer aqui, tá? Completar aqui. Depois do 12, vem quem? Depois do 24, vem quem?
Aqui, ó, 100, 200. Então, tá andando de quanto em quanto? De 100 para 200, tá andando de 100 em 100. Então, você vai responder isso aqui no seu caderno. Agora aqui, ó, agora é a sua vez. Elabore a sua sequência numérica. Você pode escolher de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6. Você que vai escolher, tá? A criatividade é sua. Próxima tarefinha. Essa daí foi na folha xerocopiada, tá? Então, olha só, de novo, complete a sequência numérica. Então, você vai olhar aqui, ó, do 0, 2, 4. Essa sequência nossa aqui começa com 0, né? Primeiro número, 0. Depois, eu tô no 0. Para chegar no 2, depois do 0 é quem? 1, 2. Eu andei quantos números? 2. Então, significa que a sequência aqui vai andar de quanto em quanto? Pois é. Aí você vai completar a tabela inteirinha até o 86. Depois aqui, ó, observe os números abaixo: 38, 56, 41, 69, 33, 14, 20, 17, 22. Coloque-os em ordem crescente. Quem lembra o que é ordem crescente, tia Fabiane? Ordem crescente é do menor para o maior. Tá vendo aqui, ó? Esses números aqui estão em ordem crescente, ó. 0, 2, 4. Porque os números estão pequenos e estão ficando grandes. Aqui, ó, para colocar em ordem crescente, você vai fazer a mesma coisa. Vai olhar aqui, pegar o menor número que tiver desses aqui, colocar e depois ir completando com os demais. Tá bom? Aí aqui, ó, escreva por extenso os números ímpares. Quem lembra o que é os números ímpares? São os números que terminam com 1, 3, 5, 7 e 9. Não é isso? Então, os números ímpares são os números que são terminados com 1, 3, 5, 7 e 9, tá bom? Então, você vai olhar aqui nessa sequência e vai copiar aqui, ó, por extenso, só os números ímpares. E a tia Fabiane colocou o número par, 38. 38 é número ímpar, tia Fabiane? Não, né? Que falta de atenção. É errado no exercício da tia Fabiane. Por quê? Porque 38 não é ímpar, 38 é par. Aí depois aqui, ó, na letra C. Nessa sequência aqui, qual que é o maior número? Qual que é o menor? Aí depois você vai pegar o maior, subtrair do menor e colocar o resultado aqui embaixo, tá? Identifique com o numeral ordinal. Numeral ordinal, vocês lembram o que que é? A gente tem 1, 2, 3, 4, mas a gente também tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Esses são os numerais ordinais, tá? Quando a gente fala eu fiquei em primeiro lugar, esse primeiro é um número ordinal, então é isso aí que você vai usar. Então, olha só, o primeiro objeto que tem aqui é quem? O barquinho. A galinha é o segundo. Aí assim você vai contando, tá? Em vez de ser 1, 2, 3, é primeiro, segundo, terceiro. E assim vai na ordem. Então, olha só, tá vendo aqui? Ó, o sétimo é o vaso, porque ele falou assim, o número, que ele queria saber que número que é, porque tá aqui, né? É o vaso. Então, você vem cá e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falo 7? Não, porque eu quero ordinal. Então, eu vou falar o sétimo, certo? Então, façam as atividades aí, mandem o registro para a tia Fabiane e qualquer dúvida, não esqueçam de me chamar, tá bom? Beijinhos.